Então, o aleitamento materno, principalmente no primeiro semestre de vida, é primordial. As mães devem ser encorajadas a continuar a amamentação e evitar restrições lácteas em sua dieta, a menos que a criança tenha sintomas que indiquem essa necessidade. Se a criança em aleitamento materno exclusivo apresenta sintomas que sugerem a pré-LV, é recomendável que a mãe inicie a dieta de eliminação do leite de vaca e de derivados por um período estabelecido de 2 a 4 semanas e faça a suplementação de cálcio, 1.000 miligramas dia, associados à vitamina D, 600 a 1.000 unidades dia. Com a adequada dieta de restrição materna, observa-se em média a melhora dos sintomas no lactente entre 3 a 6 dias, nas formas mediadas por IgE. E nas formas que não são mediadas pelo IgE, até 14 dias. Então, a gente sempre fala, mantém pelo menos 2 a 4 semanas. Tá? Eu acho sempre mais seguro em torno de 4 semanas. 4 semanas na qual você faz a exclusão da dieta é um tempo suficiente para o paciente já parar de ter todos os sintomas. Após melhora clínica, deve-se proceder à reintrodução do leite de vaca na dieta materna para confirmação ou exclusão do diagnóstico. A gente falou ali no quadro. Se é um caso que a criança apresentou sintomas que façam pensar em alergia mediada por IgE. Então, tem uma história clínica sugestiva com teste de detecção de IgE positivo. Tá? Então, assim, primeiro, se eu tenho um quadro que faz eu pensar numa reação mediada por IgE, eu posso fazer, no caso, crianças lactentes, a gente vai fazer o RAST. Posso fazer o RAST? Pode-se fazer o RAST. O RAST vem positivo, tudo bem, ele mostra que essa criança ela está sensibilizada. Se ela está positiva e tem sintomas, pronto, fechou. Tem um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. E aí eu faço a exclusão do leite de vaca na dieta desse bebê. Então, se ele está tomando uma fórmula láctea que tenha proteína do leite de vaca, eu já vou mudar ele para uma fórmula de preferência de proteína extensamente hidrolisada. Se ela é menor de 6 meses, tem que ser fórmula de proteína extensamente hidrolisada. A fórmula de soja, ela só pode ser utilizada para maiores de 6 meses de idade. Se eu utilizei uma forma de proteína extremamente hidrolisada e ele permanece sintomas, eu passo para a fórmula de aminoácidos. Se ele tinha mais de 6 meses, ele estava usando a fórmula de soja, não melhorou, fórmula extensamente hidrolisada, não melhorou, fórmula de aminoácidos. Se esse paciente apresenta anafilaxia na introdução, quando utilizou o leite de vaca, então a gente já faz a exclusão de cara, de preferência introduz as fórmulas de aminoácidos livres e a gente, lógico que durante o quadro do choque anafilático, a conduta em relação ao choque, e a gente encaminha esse paciente para o especialista. A escolha da forma ideal para o tratamento é uma decisão que deve basear na idade da criança, na apresentação clínica, na composição nutricional, na alergenicidade residual da forma hipoalergênica proposta. Então, assim, primeira dificuldade, né? Para eu fazer o teste nessa criança. Quando eu falo assim, você vai parar de dar essa fórmula, ou vai parar de dar o leite integral, né? Que ela vinha dando leite de caixinha, saquinho, e vamos utilizar outra fórmula, como que eu faço esse teste? Se muitas vezes a mãe sequer tem condição de comprar aquela fórmula, né? Porque às vezes eu vou fazer o teste de 4 semanas e depois, ver se teve a resposta. Ah, não teve resposta com aquele leite, às vezes eu vou passar para aminoácidos livres, que é um preço bem caro, né? Então, isso já é um ponto de dificuldade, tá? O que geralmente eu faço quando eu estou atendendo, né? Cara, se a mãe não tem condição, né? Muitas vezes não tem, eu já faço a solicitação do leite, da fórmula de proteína extensamente hidrolisada e vou avaliar como vai ser essa resposta. Se não tiver melhor, eu vou ter que solicitar a fórmula de aminoácidos livres. Não é o ideal, né? Não é o que protocolarmente está, mas como que a gente consegue testar dentro do posto um paciente que não tem condição para compra de uma fórmula de proteína extensamente hidrolisada? Não é barato. Uma forma de aminoácidos livres, mais caro ainda. Bom, a maioria das crianças com APLV melhora com o uso de fórmula extensamente hidrolisada. Então, esse é um lado bom. Na maioria das vezes, com a forma de extensamente hidrolisada, a gente já vê uma melhora clínica. Em geral, as diretrizes sugerem o uso de forma de aminoácidos livres, como tratamento de primeira linha. Mas a gente acaba usando aqui para os quadros mais graves ou para os quadros que não responderam à fórmula de extensamente hidrolisada.
Então, quando que a gente pensa num quadro mais grave? Sintomas não totalmente resolvidos pela fórmula de distanciamento hidrolisado, declínio ou parada de crescimento, do ganho de peso, múltiplas eliminações dietéticas, doenças gastrointestinais graves, se esse paciente tem uma esofagite eosinofílica, se tem uma síndrome de enterocolite induzida por proteína alimentar, se tem uma dermatite atópica grave e o histórico de anafilaxia. Aí a gente já inicia por fórmula de aminoácidos livres aqui no histórico, ou se é um paciente num quadro mais grave. Tá? Bom, a fórmula de soja contém fitatos que podem afetar a absorção de nutrientes, isoflavonoides em quantidades que tornam essa fórmula também inadequada para o uso em crianças menores de 6 meses. Ela não é recomendada como primeira escolha pelas sociedades internacionais, mas no Brasil ela está indicada como primeira opção em crianças com mais de 6 meses com alergia mediada por IgE. Tá? A gente lembra que mais ou menos 20% das crianças que têm alergia à proteína de leite de vaca, elas podem também ter alergia à soja. Também pode ser indicada se as fórmulas de distanciamento hidrolisadas não forem aceitas, toleradas, ou se o maior custo das fórmulas de distanciamento hidrolisada for um fator que impeça a sensibilidade, ou ainda se houver fortes preferências dos pais, por exemplo, pais que querem seguir uma dieta vegana. Né? Lembrar que bebidas à base de soja não devem ser utilizadas para tratamento. Tá? Então, tem suco de soja, não substitui a fórmula láctea ou o leite, né? Para a criança. Tá? Fórmulas parcialmente hidrolizadas, a gente está falando, a gente usa fórmula extensamente hidrolisada. A gente tem no mercado fórmulas parcialmente hidrolizadas que não são consideradas hipoalergênicas, portanto, não devem ser utilizadas no tratamento de alergia à proteína do leite de vaca. Fórmulas isentas de lactose, eles vão conter leite de vaca, né? Então, se pegar só um leite que eles vêm lá isento à lactose, não necessariamente ele não tem a proteína do leite de vaca, na maioria das vezes tem, tá? Então, também não deve ser utilizado na alergia à proteína do leite de vaca. Bom, além da bebida à base de soja, não se recomenda também o uso de outras bebidas vegetais, né? Então, arroz, nozes, aveias similares, como substituto das fórmulas, tá? Porque não tem adequação nutricional para essa faixa etária e tem um alto risco de desnutrição. Leite de outros mamíferos, cabra, ovelha, búfala, também não deve ser utilizados como substituto do leite de vaca pela semelhança quanto à estrutura proteica e chance de reatividade cruzada, tá? Muitas vezes a mãe, né, e a família pergunta, doutor, mas se ela tem alergia a leite de vaca, eu posso dar carne bovina? Sabe-se que a reação cruzada é inferior a 10% e está relacionada à presença da bovina sérica bovina. Então, de certa forma, ela não deve ser excluída de cara da alimentação da criança numa criança que já está com alimentação complementar. Tá?